Graça e paz a todos, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Valdeci. Eu gostaria de mais uma vez estar trazendo para vocês uma pequena mensagem da parte do nosso Deus, no qual primeiramente o Senhor falou ao meu coração e espero que venha falar ao seu também, amém? A palavra de Deus que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ela fala de dois homens, um fariseu e um publicano. E a palavra de Deus, ela nos declara que esses dois homens entraram no templo para orar, ou seja, na igreja. O fariseu orava em voz alta, dizendo: eu devolvo o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou perfeito, eu agrado ao Senhor nisso, agrado ao Senhor naquilo, eu não roubo, eu não sou como esse publicano. Ou seja, ele já estava julgando, né? Enquanto o publicano sentou lá no fundo da igreja, né, no templo, como a Bíblia fala, e orava, batia no peito, orava em voz baixa, mas falava com sinceridade com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Esse é o segredo, meus amados. Muitas das vezes nós nos achamos perfeitos, achamos santões, achamos melhor do que o nosso próximo. Não. Para Deus não existe ninguém perfeito, até porque Ele não faz acepção de pessoas. O que Deus quer da nossa parte? Deus quer sinceridade. A palavra de Deus fala que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E a palavra de Deus fala que da mesma forma que aquele fariseu entrou, ele saiu. Só que da mesma forma que o publicano entrou, ele não saiu. Ele entrou todo cheio de defeito, cheio de pecado. Ele era um ladrão, cobrador de imposto. Ele fraudava pessoas, famílias, só que ele queria se consertar. Ele queria mudar a sua vida, ele queria sair daquela vida de pecado, daquela vida de erro, de um homem sem nenhum caráter e se transformar. E para isso ele foi o quê? Ele foi sincero com o Senhor. E muitas das vezes é isso que Deus quer da minha e da sua vida. Deus quer das nossas vidas, que nós sejamos sinceros. Não importa o estado de pecador que você está, que você é, que você já foi, não importa o que você já fez, o importante é você ser sincero com o Senhor. Você chegar até o Senhor, eu e você. Senhor, eu estou aqui como um garçom, te oferecendo um prato cheio de pecados, mas eu quero ser justificado, eu quero ser purificado, porque a própria palavra de Deus, ela fala que Jesus ele nos purifica de todo o nosso pecado. Basta a gente ser justo e verdadeiro. Então, o mesmo fariseu que entrou se achando santão, ele entrou do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Enquanto o publicano foi sincero com Deus. Eu entrei aqui cheio de pecados, cheio de defeitos, mas eu quero me consertar. E o que eu entendo, meus amados, através dessa palavra? Que a própria palavra de Deus, ela fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta o tempo do nosso passado, desde que nós sejamos sinceros, verdadeiros com Ele, como foi esse publicano. E essa comparação eu faço, se você pegar uma lagarta é um inseto feio. Se você pegar uma lagarta e entrar a porta dentro da igreja, ou seja, do templo, um exemplo, e ela sair, ela se transforma num quê? Ela se transforma numa linda borboleta e sai voando livre. E se você pegar um pavão que abre aquelas asas, a coisa mais linda, da mesma forma que ele entra, ele sai. Não muda nada. Então Deus quer fazer da minha e da sua vida é dessa forma. Se nós formos sinceros com Ele. Assim como foi esse publicano. Senhor, eu estou aqui cheio de pecado. Ele mesmo falou, um pecador. Mas estou aqui diante do Senhor, pedindo pela sua misericórdia e quero transformação na minha vida. Ou seja, aquele publicano ele entrou como um inseto feinho, como uma lagarta, e ele saiu à porta fora da igreja, ou seja, do templo, transformado em uma linda borboleta. A palavra justificado, a palavra de Deus fala, ele saiu justificado, ou seja, ele saiu transformado.
E é isso que Deus quer das nossas vidas. Muitas das vezes nós nos achamos mais perfeitos do que o nosso próximo, pelo fato de estarmos seguindo uma religião, né? Pelo fato de conhecermos o Evangelho mais que A, mais que B. Não, Deus não quer isso. Deus quer que sejamos sinceros. Há uma passagem na palavra de Deus também que fala de duas irmãs, Marta e Maria, e Marta e Maria convidam Jesus para ir até a sua casa. Chegando lá, Marta ficou inquieta, fazendo ali alguma coisa para Jesus, um café, um lanche, um almoço, não sei. Enquanto Maria chegou e prostrou aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E chegou até um momento que Marta ficou tão inquieta que ela chega para o Senhor Jesus e fala assim: fala para ela vir me ajudar. E Jesus respondendo disse assim: Marta, Marta, por que está tão inquieta se Maria escolheu a boa parte? Né? Muitas das vezes nós achamos que o aparecer, o querer mostrar para o Senhor Jesus vai agradá-lo. Não. O Senhor Jesus ele não está preocupado se eu e você sabe disso, sabe daquilo. É lógico que isso faz parte, nós temos que nos aperfeiçoar na palavra de Deus, no conhecimento do Evangelho do Senhor. Mas ninguém é mais santo e mais perfeito que ninguém. Todos nós somos filhos do Criador, do Pai. E para Jesus não há acepção de pessoas, não há religião, não há placa de igreja. O importante é você ser verdadeiro. A verdadeira religião, a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho é sermos transparentes e verdadeiros para o Senhor, né, primeiramente, e não julgarmos o nosso próximo. Deus quer transformar a minha e a sua vida. E Ele vai transformar a partir do momento que eu e você passarmos a ser sinceros com Ele. E aquele publicano saiu dali justificado, a palavra de Deus fala. Ou seja, transformado. Enquanto o outro entrou parecendo um pavão, abrindo aquelas árvores, todo bonitão, se achando, e saiu da mesma forma que ele entrou, um entrou parecendo uma lagartinha, um insetinho feio, e saiu lindo, transformado, justificado como uma linda borboleta. Amém? A palavra do nosso Deus, ela diz que Deus ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância. O que quer dizer isso, evangelista Valdeci? Deus ele não leva em conta no tempo que a gente tinha nossas práticas erradas, que nós andávamos fazendo tudo aquilo que não agrada e não agradava a Ele, mas de maneira que para nós era tudo natural. Mas quando nós abrimos a nossa mente e o nosso coração e passamos a enxergar espiritualmente falando, a gente começa a perceber que Deus começa a trabalhar em nossas vidas e a gente começa a perceber, a enxergar de maneira diferente. E aí Deus vem como uma borracha e apaga todas aquelas práticas erradas que nós praticávamos e vai nos transformando de um pequeno inseto, uma pequena lagarta, né, em uma perfeita e linda borboleta, e saímos livres voando e passamos a pregar, a falar do amor de Deus, do Evangelho de Deus, do verdadeiro Evangelho de Deus, para também pessoas assim como você que está me ouvindo, assim como foi falado por mim, sejam alcançadas através do Evangelho e da palavra do nosso Deus. O nosso Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não existe ninguém mais santo, não existe ninguém mais perfeito. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas se eu e você for sincero diante do nosso Deus, assim como foi esse publicano, e dizer para ele: eis-me aqui, eu estou como um garçom, com uma bandeja te servindo, cheio de pecados e de defeitos. Deus ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar e para transformar a minha e a sua vida, para nos transformar, né? E nós possamos sair transformados, justificados pelo amor e pela misericórdia do nosso Deus, como foi dito aqui nessa palavra, que o publicano saiu justificado, transformado. Amém? O nosso Deus ele é fiel, ele é justo. Não importa o que você já fez, não importa
o que você já cometeu. O importante é você ser sincero com o Senhor, é você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Você descer a casa do oleiro, porque o barro, muitas das vezes, para fazer um vaso perfeito, o barro tem que ser amassado. E de repente sai aquele vaso, a coisa mais linda, e todos vão admirar, porque vão ver em você não mais um homem comum, mas vão ver em você um vaso precioso, uma joia nas mãos do Senhor, e você vai servir de testemunhos para muitos. Ah, mas agora eu sirvo a Deus, agora eu sigo uma religião, eu sou mais santo que o meu próximo. Não. Mas você passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Você passa a ser um pequeno instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras pessoas. Muitas das vezes você que está ouvindo esse vídeo meu, possa ser que você está com depressão, possa ser que você está pensando até mesmo de dar cabo à sua própria vida. Mas eu quero te dizer, nessa noite, nesta manhã, nessa tarde, não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo, quero dizer para você que Deus é maior do que qualquer problema na sua vida, na minha vida, e assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode alcançar e transformar a sua. Eu não sou melhor do que você que está me ouvindo, não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos falhos, somos pecadores, mas somos filhos de um Criador só. Somos irmãos em Cristo. Precisamos aceitar o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, abrir a porta do nosso coração e deixar Ele entrar e transformar nossas vidas. Ele mesmo falou: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus, ele pode fazer uma grande e linda transformação na sua vida. E você, por quê? Porque você é sal da terra, é luz do mundo. O sal, ele tempera, ele dá gosto, e a luz, ela dá brilho. Não se pega a luz e coloca debaixo da cama. A luz fica sempre no alto para clarear, para iluminar, né? E nós, a palavra de Deus, fala que assim, a partir do momento que nós nos transformamos dentro do Evangelho, da palavra do Senhor, passamos a ser sinceros com Ele, Ele nos transforma em sal e luz. Olha que bênção! Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo. Deus pega o homem ou a mulher do monturo e transforma. A palavra de Deus, ela fala que havia uma mulher que muitos e muitos anos, mais de 12 anos, ela sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. Mas um dia essa mulher, ela ouviu falar do Senhor Jesus. Ela ouviu falar e ela ficou motivada pelos milagres, pelas coisas que ela via e ouvia falar desse homem chamado Jesus. E um dia essa mulher tomou uma atitude. Ela se infiltrou no meio da multidão e ela pensou consigo mesma: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Isso chama o que, meus amados? Fé. E assim, a partir do momento que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, ela foi curada. A palavra de Deus, ela fala também que existia uma mulher adúltera, enquanto muitos ali fariseus queriam apedrejá-la por causa do pecado que ela havia cometido. O Senhor Jesus chegou naquele momento e disse para todos: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus fala que todos ali soltaram as suas pedrinhas, saíram sem graça. E ele perguntou para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Ela falou: não, aqui não estão mais aqui. Só que aí ele falou para ela: vai e não te peques mais. E aquela mulher se transformou em uma nova mulher, em uma nova criatura. Ela, de uma mulher adúltera, de uma prostituta, sei lá, ela se transformou em uma grande mulher de Deus. Então não importa o estado de pecador, não importa o que você já fez ou esteja feito ou está fazendo, se você se arrepender de todo o seu coração e ser sincero, verdadeiro, como esse publicano foi com o nosso Deus, você pode ter certeza, como eu costumo dizer,
Você vai se transformar de uma lagartinha feia em uma linda borboleta e Deus vai te usar muito para alcançar outras almas. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre o seu rosto e que você possa ser sal da terra e luz desse mundo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, que você possa ser luz, possa ser um instrumento do Senhor. Não tem coisa mais maravilhosa, meus amados. No começo, a gente pensa que nós estamos nos envolvendo com o Evangelho, mas com o passar do tempo, você começa a perceber que é o Evangelho que passa a te envolver por completamente. Não é uma religião, não é simplesmente uma placa de uma igreja. É Jesus. O nosso Deus, ele falou assim, venha me buscar enquanto há tempo, me busque enquanto há tempo, porque vai chegar tempos em que não vamos achar o Senhor mais. A própria palavra de Deus fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E é tempo, meus amados. Nós estamos vivendo aí dias difíceis. O mundo está se tornando num funil. A boca larga para as perdições, para as coisas que não agradam a Deus, e o funil estreito para a nossa salvação. Tudo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer, perguntaram para ele, que sinal haveria da tua vinda, Senhor? Ele falou que ia haver guerras em vários lugares, terremotos, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. E é o que nós estamos vendo aí, doenças, termina uma, vem outra. Isso quer dizer o quê, irmãos? Fim dos tempos, a volta do Senhor Jesus. Eu não estou aqui falando da minha religião, até porque a nossa religião, a minha e a sua, é o Senhor Jesus. Não é a placa da igreja. Não é a religião A, a religião B, até porque religião não salva ninguém. Mas se eu e você aceitar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, que deu a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Se nós aceitar Ele como autor e consumador da nossa fé, vai chegar um tempo em que nós seremos arrebatados daqui e seremos salvos de toda tribulação que a Bíblia, a palavra de Deus, não é a palavra do padre, do pastor, não é a palavra do evangelista Valdeci, não é a palavra de homem algum, é a palavra de Deus. Ela fala que nós vamos ser livres da tribulação que vai haver aqui ainda. E nós estamos no princípio, irmãos. Nós estamos no princípio de dores. Se você vê, as coisas já estão acontecendo já para dar um sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da volta de Cristo. A palavra de Deus, ela fala também que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas eram nesse sentido de não estar preparadas, agiam de qualquer forma, tá tudo certo. E as prudentes não, andavam em vigilâncias, andavam vigilantes, preparadas. E a palavra de Deus fala que o noivo veio buscar o azeite, buscar as virgens. Quando ele chegou, ele encontrou as 5 preparadas, as 5 estavam prudentes, preparadas, com as suas lâmpadas cheias. E ele as levou embora. E aí as 5 falou, espera um pouquinho que a gente vai buscar o azeite. Quando elas foram buscar, que voltaram, ele não estava mais. Ele já tinha ido embora com as 5. E é dessa forma que nós devemos estar, como aquelas 5 virgens, prudentes, preparadas, porque pode chegar um momento em que o Senhor Jesus venha e nos encontre despreparados, como aquelas 5 virgens loucas, ou seja, despreparadas. Jesus, ele quer vir buscar a sua noiva, que é a igreja, buscar eu e você, que somos a igreja, preparados para que ele nos leve como o nosso noivo e salve a nossa alma, porque a nossa alma é um bem mais precioso que nós temos. Às vezes nós corremos atrás do dinheiro, do bem material, ganhamos tudo nessa vida, nessa terra,
mas o que adianta ganhar o mundo, ganhar tudo que existe de bom aqui e perder a salvação da nossa alma? A palavra de Deus, ela fala isso. Então que nós sejamos prudentes, assim como essas 5 prudentes, preparadas, para quando o noivo vier buscar a sua noiva, a sua igreja, que é eu e você, nós possamos alcançar o maior tesouro da nossa vida, que é a nossa salvação. Amém? Que o Senhor Jesus venha alcançar você através dessa mensagem, que Ele possa tocar